dia, Evangelho de Jesus, segundo João, então João capítulo 14. João capítulo 14. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Amém. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Amém. Amém, queridos? Amém. Paizinho querido, Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua palavra poderosa que o Senhor mesmo a inspirou. Nós dependemos do Senhor, para que o Senhor encontre aqui ouvidos abertos, corações dispostos a receber da parte do Senhor o que o Senhor tem a nos dizer. Amém. Fala comigo, fala com meus irmãos, me exorta, me encoraja, me edifica e que o nome de Jesus, o Cordeiro, seja glorificado. Amém. Amém? Não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos. Vale lembrar que Jesus disse essas palavras quando ele estava tomando sua última Páscoa. Ele estava no Senado, numa sala, num pavimento superior de uma casa, e vocês conhecem aquela cena de Jesus, inclusive tomando a ceia. É ali. Jesus está ali com os seus 12 quando ele disse isso. Mas vale a pena, e eu preciso, antes até de voltar a esse texto de João capítulo 14, ir para João capítulo 13, porque também faz parte deste momento de Jesus. E quando nós damos uma passada no João capítulo 13, nós vemos ali a descrição de como estavam os corações dos apóstolos e como que aquele ambiente estava sendo construído. Por exemplo, Jesus estava ali sentado com os apóstolos. Jesus havia avisado que ele estava prestes a ir para a cruz. Jesus havia falado que ele ia para Jerusalém e os principais sacerdotes e os escribas iam prendê-lo, ele ia ser morto e ia ressuscitar no terceiro dia. E esta era a última Páscoa de Jesus. E sabe o que os seus apóstolos estavam fazendo? Em Lucas capítulo 22, diz que eles estavam disputando quem seria o maior. Em Lucas capítulo 22, verso 24, é o mesmo episódio. E sabe, isso não foi só ali não. Se você for ver depois, Marcos capítulo 9, verso 34, Marcos capítulo 10, verso 35 ao 37, vocês veem que os seus discípulos estavam sempre com essa conversa de quem é o maior. Quem é o maior? Essa disputa faz parte da doença da nossa alma, aquela doença de eu querer ser importante, de eu precisar ser reconhecido, de eu precisar estar no pódio, receber a medalha e tem que ser de ouro. Hoje que vivemos na época da rede social, né? Eu preciso saber quantos likes vão dar para mim, tá entendendo? Quantos joinha, quantas curtidas. E sabe essa doença da nossa alma de eu querer ser percebido, preterido? Eles estavam discutindo quem era o maior. Pode um negócio desse? Naquela sala da Páscoa. Quando Jesus percebe então aquela conversa não cabia, sabe o que Jesus faz? Está aí no capítulo 13. Capítulo 13, aqui de João, verso 4 e verso 5.
que Jesus faz? Para acalmar aquela disputa, Jesus tira a sua roupa de cima, ele pega um avental, uma bacia com água e começa a lavar os pés daqueles discípulos, para acalmar aquela disputa, aquele desejo de ser maior. Vai somando o ambiente daquela última Páscoa. Jesus começa então a lavar o pé dos discípulos. Eu fico imaginando, porque imaginar não é pecado, né? Eu fico imaginando Jesus, que cena. Jesus se levantou da Páscoa que ele estava comendo, e era uma mesa baixinha assim, ele levantou e algo inusitado, ninguém esperava isso. Começa a lavar os pés. Isso daí é um trabalho de escravo, de uma escravazinha gentia talvez. Ele é o mestre. E ele está lavando os pés, e eu fico imaginando, Jesus começa lá lavando os pés de Filipe, depois de André, depois de Bartolomeu, depois de Judas Iscariote, e Pedro está aqui, ficando já meio vermelho, sabe? Onde já se viu isso? Não é? Quando chegar a minha vez, eu vou dar um chega mais. E quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou, Jesus, aqui não. Aqui não. Jamais você vai lavar os meus pés. Cuidado com essas palavras radicais. Jamais. Comigo nunca isso vai acontecer. Sabe? Jamais, nunca. Cuidado. Comigo não. Jamais, Senhor, eu não. E Jesus falou, olha Pedro, você não é melhor do que os outros. Se não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Você percebe como que está ali o ambiente, como está crescendo o ambiente, os sentimentos que está passando, que está sendo construído nos corações dos discípulos. Depois que Jesus lava os pés de todos eles, Jesus então, conduído, está no versículo 21, 13 e 21, dita essas coisas, angustiou-se, olha só, angustiou-se Jesus em espírito, e agora Jesus vai dizer, um de vocês vai me trair. Jesus não diz isso com raiva, com ódio, Jesus diz isso com angústia no coração. E ele declara para os 12, um de vocês irá me trair. Percebe que a situação está ficando embaraçosa? Se você estivesse ali, e um começa a olhar para o outro, será quem é que vai ser o traidor? Seria eu? Quem é? Eles ficaram chocados com isso. Agora o coração deles também estão angustiados. O mestre se levantar e falar que um de nós, caminhamos com ele 3 anos, um de nós irá traí-lo. No versículo 33, Jesus diz assim, olha, para onde estou indo, vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir. João 13:33, vale a pena ver isso aqui. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, agora também vos digo, a vós outros. Digo o quê? Para onde eu vou, vós não podeis ir. Como assim? Até aqui onde o Senhor foi, nós fomos também. Agora vem falar que para onde o Senhor vai, nós não podemos ir. Você percebe agora, vai instalando no coração deles um sentimento de insegurança, de abandono. Como se não bastasse isso, lá em Mateus 26, no verso 31, Jesus disse assim, olha, todos vocês vão se escandalizar de mim. Todos vocês vão me abandonar. Agora é demais. Agora eles ficam perturbados. Como é? Todos vocês irão me abandonar.
37. O profeta falou, olha, eu vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, vão fugir. Pois é, vai acontecer isso. Pedro não engoliu isso. Pedro falou, Senhor, não, isso não, aí já é demais. Aí já é demais. Sabe de uma coisa? Eu fico imaginando Pedro falando para Jesus, e nas minhas palavras, na versão Juarez, assim olha, ô Jesus, vem cá. É o seguinte, está vendo a sua turma aqui? Está vendo? Tudo bem. Tem um cara aqui, entre os 12, tem um aqui que o Senhor pode pôr a mão no fogo. Sou eu. Eita cabra macho, não é não? Autossuficiência. O cara... Jesus falou, Pedro. Sabe uma coisa? Satanás requereu você, reclamou você para peneirar você como trigo. Mas Pedro, eu roguei por vocês para que a sua fé não desfaleça, Pedro. E aí então Jesus fala na presença dos 11, porque Judas já tinha ido embora. Já. Jesus fala, Pedro, você não é melhor do que eles. E eu vou falar uma coisa para você, Pedro. Esta noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não vou. Vai, Pedro. Vai. Você percebe então? Você percebe? O ambiente, o clima, a atmosfera da última ceia de Jesus. E Jesus ainda é capaz de tomar a ceia e falar, esse é meu pão, esse é o meu cálice, essa é a nova aliança. E olha, é Jesus, é Deus. Olha só que equilíbrio, que saúde emocional. Só Jesus, não. Que Jesus ainda toma ceia com todos eles e sabe o que acontece, mesmo sabendo que dali ele vai para o monte do Getsemane, dali ele vai chorar. Mesmo assim, Jesus termina aquela reunião cantando o hino. E não era um hino de lamentação, de choro, ai meu Pai, não. Era o Salmo 115, o Salmo 117. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diriam as nações, onde está nosso Deus? No céu está nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. Pois se te agrada eu ir para a cruz, eu vou. Percebe? O que passa? Percebe o ambiente? As emoções dos apóstolos? O que passa no coração dos apóstolos? Disputa, vergonha de Jesus estar lavando os pés deles, chocado, angustiado por Jesus falar que iria ter um traidor, inseguros porque Jesus falou que ia deixá-los e para onde Jesus ia eles não podiam ir, perturbados por Jesus ter falado que ia abandonar. Agora eu fico pensando depois de alguns dias, Jesus agora vai morrer, vai ressuscitar. O coração desses apóstolos, depois de uma semana, irmão, quando eles percebem que tudo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Naquela madrugada o galo cantou e Pedro negou e Pedro chorou amargamente. E ali foi instalado no coração de Pedro um sentimento de culpa. Vai acompanhando, Senhor, porque esses sentimentos que os apóstolos tiveram e passaram são os mesmos que eu passo e que você talvez passe também. Quantas vezes você sentiu culpa, envergonhado, angustiado, chocados, perturbados, inseguros, desanimados? Porque mesmo depois de ressuscitado, Jesus ressuscitado, Pedro chegou à conclusão seguinte, olha, essa coisa de Jesus me convocar e dizer que eu vou ser pescador de homens, não deu certo para mim, não fui aprovado nisso. Sabe uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. E os demais falaram, nós também vamos. Estavam desanimados, a fé desanimada. Você já ficou com sua fé desanimada uma vez? Pois Pedro ficou e os discípulos também. Esses são os sentimentos de decepção, talvez, com o próprio Jesus. Pedro e mais alguns tinham uma pequena companhia de pesca, e eles largaram tudo para seguir Jesus.
ocupava uma função rentável, importante. Jesus falou: Mateus, sai daí da coletoria e vem. E Mateus deixou tudo e seguiu. Eles apostaram toda a ficha em Jesus, e agora Jesus vai embora. Jesus morre, se deixa morrer. Pode uma coisa dessa? Ela não é motivo de aflição. Agora nós vamos para o capítulo 14. Jesus fala: olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos, porque já estavam meio perturbados, não estava não, e ainda iriam ficar mais. E é lindo que Jesus traz a solução antes que a crise se instale. Deus traz o remédio antes que a peste chegue. Não é não? Ele providenciou o perdão antes que o pecado entrasse. Porque o sangue de Cristo foi conhecido quando? Antes da fundação do mundo. Você entende isso? Eu não entendo, mas eu me aproprio. Não se turbe o vosso coração. Vocês não precisam ficar aflitos. Como não ficar aflito? Não é? Olha para a sua situação, olha para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Como não vou ficar aflito? Como? Não fique aflito, porque tudo vai ser favorável a você. É isso que ele está dizendo? Não se turbe o vosso coração, porque você não vai ter mais motivos de aflições. É isso que ele está dizendo. Não se turbe o vosso coração, porque você não vai mais ter motivos de contrariedade. Não existirá mais dor, não existirá mais oposição. Por isso, não se turbe o vosso coração. É isso que ele está dizendo? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. E crer é confiar. Crer não é só dar crédito a alguém. Crer é confiar. Crer é depositar a vida nos braços desse alguém. Crer é entregar o caminho ao Senhor, é confiar nele, saber que o demais ele fará, seja favorável a mim ou não. Creia em Deus e creia também em mim. Versículo 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Há um lugar na casa do meu pai para todos aqueles que creem dessa maneira. Por isso, não se turbe o vosso coração. Vocês não precisam ficar aflitos. Se assim não fosse, eu diria a vocês, não é isso? Jesus está dizendo: olha, eu nunca menti para vocês. Se o projeto de Deus fosse outro, eu diria. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, Deus tem um plano para a sua vida? Já ouviu falar assim? Tá? Deus tem um plano. Pois é, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida, querida, e para a minha vida. Mas o principal plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você more eternamente com Ele. Esse é o plano de Deus. É que você esteja eternamente com Ele. Na casa do Pai. Na casa do Pai. Eu estou indo preparar lugar, disse Jesus. Há um bom tempo eu li isso aqui e eu tinha o seguinte entendimento: que Jesus agora está no céu como um pedreiro construindo um cômodo lá para mim, um negócio tipo assim, né? E quando estiver pronto, ele vem me buscar. É claro, essa não é a ideia do texto. Sabe por quê? A casa do Pai já está pronta. Amém. A casa do Pai já está pronta. Ela já existe. A casa do Pai é o reino de Deus. É o céu. Queridos, o céu não é uma ilusão religiosa. O céu é um lugar. O céu não é uma fantasia.
O céu não é fruto de uma mente doentia. O céu é realidade. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 11, ele chama o céu, ele se refere, ele descreve o céu como o reino eterno. 1 Pedro 1, versículo 4, ele descreve o céu como uma herança incorrupta. A carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 16, descreve o céu como uma pátria superior e celestial. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim. Na casa do meu Pai tem lugar para todo que crê. O reino dos céus já existe. Já existe. A casa do Pai, embora pronta, os discípulos ainda não podiam ir. Nós lemos aqui, no versículo 33, capítulo 13. Eles não podiam ir ainda. Por quê? Eles não tinham acesso ainda à casa do Pai. Desde o Éden, nós perdemos o acesso à casa do Pai, onde nós fomos chamados para viver na presença de Deus Santo. Mas por causa do pecado, lembra? Romanos 3:3, todos pecaram e estão separados da casa do Pai, separados da glória de Deus. Os vossos pecados fazem separação. Por que separados? Por que nós não podíamos aproximar da casa do Pai, aproximar de Deus? Porque um pecador como eu, me aproximar de um Deus santo, 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 a santidade de Deus nos consumiria. Acho que nós cantamos alguma coisa aqui assim. A santidade de Deus nos consumiria para a nossa proteção. Você lembra de Moisés? Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai. Moisés, vem para cá, vou falar com você, vou dar aqui umas orientações, umas leis. E vem com Moisés toda a nação, todo o povo, toda a congregação, os sacerdotes. Então Deus fala assim: Moisés, marque limite para o povo, na base do monte, para que o povo não passe daqui. Novamente eu fico imaginando, não é proibido imaginar, sabe aquelas fitas marcadas assim, é preto, né? Preto e amarelo, preto, sabe? Que é colocado assim, ó, daqui para cá você não pode passar, sabe essa fita? Eu fico imaginando os anjos do Senhor pondo uma fita na base do Monte Sinai. Daqui para cá na fita não passa. É bem isso, querido. É bem isso. Depois você vai ler em Êxodo capítulo 19, versículo 12, e outros textos também, ali mesmo no capítulo 19. Deus falando: marque limite, Moisés. Marque limite para o povo. Não suba ao monte. Nem toque na linha do seu limite. Senão você vai ser consumido. Percebe? Você percebe que o pecador não podia se aproximar de Deus por causa da santidade de Deus? Por isso Jesus disse: eu vou preparar lugar, eu vou tornar possível você, pecador, se aproximar de Deus Santo. É isso que ele está dizendo. Quando Jesus disse: eu vou preparar lugar, ele está dizendo: eu estou indo para a cruz. E é lá que eu vou preparar lugar para você. Eu estou indo para a cruz. É claro que os discípulos não tinham a consciência que nós temos da morte, da ressurreição, da cruz. E quando Jesus falou: olha, eu vou preparar lugar e eu vou voltar para estar com vocês, despertou em Tomé o desejo de ir com Jesus. E aí Tomé diz assim, olha, capítulo 14, verso 5, disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Tomé faz essa pergunta genial. Qual é o caminho? Para onde o Senhor vai? Eu quero ir. Me mostra o caminho, porque eu quero ir. Seja onde for, eu quero ir com o Senhor. Então Jesus faz uma das suas maiores
pensador, nenhuma mente brilhante conseguiu falar coisas que Jesus falou, tipo assim, eu sou a ressurreição. Olha o negócio desse. E aqui Jesus fala assim, olha, quando Tomé perguntou, mostra-nos o caminho, para onde o Senhor vai, sabe de uma coisa, mostra o caminho. Jesus não vai mostrar o caminho para Tomé, Jesus não vai ensinar sobre o caminho, mas Jesus vai falar, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Crê em Deus e crê também em mim. Não se turbe o vosso coração. Eu sou o caminho. Agora, queridos, quero falar com aqueles que ainda talvez esteja vendo isso aqui, ouvindo, e ainda não creem em Jesus como seu Salvador e Senhor. Sabe uma coisa? Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe de uma coisa? Chega uma hora na sua vida que você precisa se ver como um pecador que precisa ser perdoado. Se ver como alguém perdido que precisa ser achado. Se ver como alguém que está sofrendo perigo de morte e precisa ser salvo. E o caminho para essa salvação é Jesus. É Jesus. A resposta de Jesus elimina qualquer possibilidade de outro caminho, de outra salvação, de ir na casa do Pai, a não ser por Ele. A sua religião é interessante, mas não é o caminho. Cerimônia religiosa, rituais religiosos, não é o caminho. Suas boas obras, continue fazendo, mas não é o caminho para a casa do Pai. Você é uma pessoa disciplinada, parabéns, mas não é o caminho. Sacrifício não é o caminho. Uma moral impecável faz bem para a sociedade, para os seus vizinhos, mas não é o caminho para a casa do Pai. Sua justiça própria, então, sinto muito, é como o trapo de imundícia. O caminho é Jesus. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça-o agora. Há lugar na casa do Pai para todos que creem. Existe somente um caminho. E esse caminho é Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro nome. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa. O que importa é que você seja salvo. Amém. Atos capítulo 4, verso 12. Agora, se você já crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu creio que isso é a verdade aqui nesta sala. Quando Jesus disse que Ele ia preparar lugar, Ele está apontando para a cruz. Ele está dizendo que a morte dele na cruz, por causa da morte dele na cruz e da ressurreição, Ele estava abrindo o caminho antes interrompido. Ele estava abrindo o caminho para a salvação. E Ele estava abrindo o caminho para aqueles que já são salvos continuar na presença do Senhor. Agora, querido, Ele está dizendo que você pode se aproximar da presença de Deus sem ser consumido pela sua santidade. Agora eu me aproximo do Senhor sem medo de ser consumido pela santidade dele. Eu não vou morrer mais porque Jesus morreu no meu lugar. Olha que lindo. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Diz assim, que nós podemos agora entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo
privilégio. Depois da cruz e depois do túmulo vazio, eu tenho acesso ao trono de Deus. Amém. Não era permitido, não podia, mas agora pode, agora é permitido. Um novo e vivo caminho foi pavimentado com o sangue de Jesus até a casa do Pai. Ele já preparou. Ele já preparou. Agora, você confia nisso? Você confia nisso? Então não se turbe o vosso coração. Você tem entrado no Santo dos Santos e levado ali os seus motivos de aflição, porque ele diz aqui, não fique aflito. Mas como, Deus, não vou ficar aflito? Não se turbe o vosso coração. Você tem acesso. Você tem acesso agora ao Santo dos Santos. Não fique aflito, não fique desesperado. Como, Senhor? Então traga para mim o seu desespero, traga para mim o seu motivo de angústia, traga para mim o seu motivo de ansiedade, de perturbação. Não se turbe o vosso coração. Chegue, porque agora você tem acesso. Ele providenciou. Ele providenciou. Leve ao Pai os seus motivos de aflição. Leve ao Pai os seus motivos de aflição. Lembra do início aqui dos motivos de aflição dos apóstolos? Lembra? Disputa porque eu tenho que ser o melhor. Leve ao Pai isso. Descanse e fale, Pai, eu não preciso ser o melhor. Eu só preciso ser teu. Eu só preciso ser filho. Isso basta. Então você se liberta da competição de ter que ser grande. Leve ao Pai. Leve ao Pai esse motivo de vergonha. Pai, estou envergonhado porque novamente eu caí no meu pecado. Eu estou envergonhado. Leve a Ele. Fala para Ele aquilo que você não fala para ninguém. Sabe por quê? Porque foi aberto esse caminho para mim e para você. Ficaram angustiados, chocados, porque ali havia um traidor. Você já ficou angustiado? Chocados. Olha, eu nunca pensei isso daquela pessoa, estou chocado. Pois é. Leve ao Pai. Seu motivo de insegurança. Porque o Pai falou, Jesus falou, onde eu vou, vocês não podem ir. Peraí, agora. Leve ao Pai o seu motivo de insegurança. Seus motivos de amargura, de decepção, as mesmas emoções, as mesmas deformidades que estavam nos corações dos apóstolos, hora ou outra, está em nossos corações. A diferença é que agora nós temos acesso ao Pai. Leve ao Pai o seu motivo de culpa, porque Pedro sentiu-se culpado, e todos eles. Agora eu levo ao Pai o meu motivo. Pai, eu me sinto culpado. Me perdoa. E eu sou liberto. Desânimo, medo. Leve ao Pai. Leve ao Pai. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. A casa do meu pai tem muita morada. Se assim não fosse, eu teria dito. O plano do Pai é esse. O plano do Pai é esse. É que você vá a Ele. Como se não bastasse. Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 4. Olha que lindo. Olha que precioso. Eu preciso desfrutar disso. E você também. Você desfruta da salvação, não é? Então desfrute dessa novidade de vida. Olha Hebreus 4, versículo 16. Diz assim: é lindo Deus. Deus é grandioso, é soberano, é supremo, Ele é vitorioso. Deus é o máximo, é grande, Ele é santo, Ele habita a eternidade, nas alturas. Deus é aquele que conhece todas as estrelas pelo seu nome, e quando Ele chama, as estrelas comparecem. Pode um Deus tão grande assim falar para mim e para você? Achegue! É Ele que está convidando, querido. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Aonde? Ao trono. Ao trono.
convite. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça. Misericórdia, querido, é a melhor oração. Quando você não tiver palavras para orar, você não consegue nem orar, não? Você fala misericórdia. Misericórdia é a oração do publicano. Misericórdia. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Existe convite melhor do que esse? Achegue então, Juarez, já chegue. Eu não quero perder tempo. Eu não quero desprezar esse convite. Um dia eu aceitei o convite da salvação. Um dia ele me aceitou, mas eu continuo precisando. Então ele fala, continue se achegando. Achegue, com confiança, ao trono da graça. O trono da graça não é trono do juízo, é o trono da graça. E você vai alcançar misericórdia e achar graça para te socorrer naquele momento oportuno. Esse momento oportuno. Você tem seu momento de necessidade, achei. Não se turbe o nosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Achei. Na casa do meu pai tem muitas moradas, tem muitos cômodos. Eu já preparei lugar para você. Então, achegue-se. Desfrute. Entre neste novo e vivo caminho preparado pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Amém.